Olá, eu sou a Natália, eu tenho 28 anos e eu trabalho numa escola de negócios como professora de estatística e pesquisadora da área de sustentabilidade. Foram a ética e a sustentabilidade que me trouxeram de volta para onde eu estou hoje. Na graduação, eu estudei nessa mesma instituição onde eu trabalho atualmente, mas durante 5 anos eu circulei por alguns ambientes de trabalho bastante diferentes até chegar onde eu estou hoje. Eu trabalhei numa multinacional de bens de consumo, depois eu trabalhei numa consultoria pequena de melhoria de processos, depois fui para uma companhia aérea e por último eu trabalhei num grande banco. E aí, o que eu encontrei em comum ao longo dessa trajetória profissional no mercado tradicional? Eu sempre senti que faltava propósito de alguma maneira, porque assim, para mim, a ética no ambiente de trabalho, ela está refletida nos valores e na cultura das organizações, mas não naquelas palavras bonitas que a gente lê na parede ou no site. Eu estou falando daquelas atitudes que a gente observa e sente no dia a dia enquanto colaboradores. E aí, nessas atitudes é que eu vi essa falta de propósito. De alguma maneira, eu percebia que os princípios éticos daquelas organizações não combinavam com os meus. E aí, aqui eu estou falando de todas elas. É, e aí, como pensar a gente. Além disso, né, além de toda essa questão dos valores não combinarem, ainda tinha uma questão de foco no curto prazo. Todas as decisões eram sempre tomadas pensando no curto prazo. E aí, isso não é um ambiente compatível com a sustentabilidade, porque como que eu vou pensar em gerar valor para as gerações atuais sem comprometer as futuras se o meu foco está em bater as metas financeiras do ano ou em projeto de poder de executivos gananciosos ou coisas desse tipo? Era bastante difícil. E aí, às vezes, eu até encontrava algumas pessoas que pensavam como eu. Então, aqui falando um pouco de sustentabilidade no sentido social, mais especificamente de igualdade de gênero, né? ODS 5 da ONU. Então, falando sobre isso, eu encontrei um grupo de colaboradores que estavam dispostos a discutir esse tema. A gente fazia reuniões com executivas, referências de mercado, mas a gente sentia que virar o transatlântico, né, mexer essa organização tão grande e com um movimento de baixo para cima, era um esforço que parecia impossível. Então, a gente até percebia que existia sim o esforço de algumas lideranças nesse sentido, mas na minha opinião pessoal, não seria efetivo no curto prazo. É algo que só ia mudar depois de muito e muito tempo. Então, quando eu já estava bastante desiludida com esse ambiente, tinha certeza que eu queria mudar, eu reencontrei uma professora muito querida da minha época de graduação, que eu gosto demais, que me inspira muito, e ela me guiou de volta para casa. Eu via nela os valores que eu tanto buscava, eu via que ela tinha um equilíbrio vida-trabalho, eu via que ela trabalhava com algo que ela acreditava, que era sustentabilidade, então tinha o propósito, no final do dia tinha alguma coisa maior atrelada a todo aquele trabalho e toda aquela dedicação. Então, parecia um sonho, assim, nem acreditava que aquilo podia ser um ambiente possível de trabalho. E foi quando eu comecei a decidir seguir carreira acadêmica e decidi que a minha área de pesquisa seria sustentabilidade. Aí tudo passou a fazer sentido. Tudo aquilo que me incomodava nos ambientes de trabalho tradicionais passou a ser o meu objeto de pesquisa. E naquela instituição de ensino eu já sabia que eu ia encontrar valores e uma cultura alinhados com os meus e que existia uma vontade genuína de promover mudanças na sociedade. E mais do que isso, aquela vontade ela estava atrelada a projetos com visão de longo prazo e que gerariam uma mudança efetiva e que nos fariam nos mover em direção à sustentabilidade. É isso. Muito obrigada.